Oi, gente! Sejam muito bem-vindos à série de lives Forte e Corajosa. Eu sou Luma Brito, criadora do método RSI, e juntos nós conversamos sobre como a base familiar ela é a chave para sua realização profissional, para sua realização pessoal. E o tema de hoje é oscilação de humor, oscilação de emoções, altos e baixos emocionais. Não sei se vocês são assim, mas isso é muito comum hoje em dia, né? Da pessoa acordar bem e ao longo do dia começa a ficar triste, começa a ter várias oscilações de humor durante o dia, ou então acorda sempre irritado, sempre mal-humorado. Quero saber se vocês são assim e hoje a gente vai abordar esse tema e eu vou trazer para vocês um conteúdo sobre inteligência emocional. Então hoje nós vamos conversar sobre inteligência emocional e vocês vão entender um pouquinho mais sobre esse assunto. E aí, gente, eu quero começar até contando pra vocês como que eu acordei hoje. Hoje foi um dia, assim, meio atípico pra mim. Hoje eu acordei meio... não tava muito bem, eu não dormi muito bem à noite, então eu realmente não estava muito bem. E aí eu falei assim, eu tenho duas opções. Ou eu vou pegar esse sentimento e vou colocar isso para dentro de mim, vou ficar, não estou muito bem hoje, não estou muito bem hoje, assumir isso. Ou então eu vou entender que eu não estou muito bem e eu vou usar mecanismos para que eu possa ficar bem. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, na hora que eu vi que eu tinha acordado, que eu não estava muito bem, que eu estava mais na minha, mais quietinha, mais para baixo, o que eu fiz? Coloquei uma roupa de academia, fui fazer atividade física. Fiz atividade física. Gente, levei um tombaço, um estabacaço caminhando. Fui caminhar e levei um estabaco pra você ver como que as nossas emoções, elas interferem nas coisas, né? Eu cheguei até a cair, mas automaticamente eu comecei a melhorar e a mudar o meu dia. Então, eu quero trazer aqui já pra vocês o conceito de inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é eu me conectar comigo e extrair o melhor de mim, e eu me conectar com o outro e extrair o melhor do outro. E aí, o que acontece? Às vezes as pessoas elas acreditam que quando você tem a inteligência emocional, quando você começa a desenvolver a inteligência emocional, as pessoas costumam achar que você não vai ter as emoções, que você não vai sentir emoção nenhuma e que você vai estar sempre plena na sua vida. E isso é uma verdadeira mentira, gente. Não existe isso. Nós somos humanos, nós somos seres humanos, nós vamos sim ter emoções, nós vamos sim acordar alguns dias em que essas emoções elas não vão estar tão alinhadas, só que a questão não é eu não sentir, a questão é o que eu faço com aquilo que eu sinto. Então 90% é o que eu faço com o que me acontece, 10% é o que me acontece. Então a decisão ela vai estar nas nossas mãos de modificar isso na nossa vida. Então o que eu quero trazer hoje aqui para vocês é exatamente esse conceito de inteligência emocional e como fazer com que você use mecanismos para que você governe sobre os seus sentimentos e você não permita que os seus sentimentos governem você. Porque se você permitir que os seus sentimentos eles te governem, quando você acordar triste, você vai ser uma pessoa triste. Quando você acordar talvez um pouco desanimado, você vai estar desanimado e isso vai estar definindo a sua identidade. E aqui a gente vai trabalhar como governar essas emoções e fazer com que os seus sentimentos eles não afetem em quem você é e eles não afetem na maneira como você deve agir. Então vamos lá. Todas as nossas emoções, gente, elas são emoções... como eu posso dizer? São emoções legítimas. São emoções íntegras, digamos assim. Então, tem momentos em que eu vou sentir raiva. Só que, foi o que eu falei, a questão não é não sentir. A questão é o que eu faço com aquilo que eu estou sentindo. Então, o que é a inteligência emocional? É você ter a emoção certa, no momento certo, pela intensidade certa. Então, eu preciso ter esses 3 fatores. Eu vou ter a emoção, só que a intensidade e o momento que precisam ser certos também. Então, vou até contar pra vocês também o que aconteceu esses dias. Eu tava dormindo lá, foi ontem eu acho, tava dormindo na rede, e aí meu pai e os meus cunhados dançando, papapá, aumentaram o som, e eu querendo dormir, tava cansada, querendo dormir, querendo descansar, e eles lá arregaçaram o som. Naquele momento, uma coisa que me tira do sério, real, é me acordar. Eu fico realmente muito brava quando me acordo. Naquele momento, me subiu um calor, e aí o que eu fiz? A emoção... pode ter sido certa porque eu tava dormindo e coisa e tal. Vou colocar como emoção certa, tá? Só pra vocês entenderem o que eu tô falando.
A intensidade, ela também foi certa. E no momento certo. Por quê? O que eu fiz? Eu não me estressei, eu não gritei, eu não esbravejei, eu não fiz nada. Eu apenas fiz assim, fiquei com o sentimento e canalizei para uma outra coisa. Saí do lugar onde eu estava e fui para um lugar onde que o sol não iria me atrapalhar. Porque eu estava incomodada naquele local, então eu precisava me locomover daquele local. Então, o que acontece, gente? Antigamente, eu acho que eu explodiria com toda a certeza do mundo. Com toda certeza. Eu faria um escândalo. Ah, você está me acordando. E seria grossa com todo mundo. Causaria maior mal-estar. Só que a inteligência emocional, ela faz com que a gente sinta a emoção, mas use da forma certa. Então, eu saí dali sem estressar ninguém e fui para outro lugar. Aí até o meu cunhado falou assim comigo: ué, Luma, mas não é você que estuda inteligência emocional e você sentiu raiva? E aí eu falei com ele, eu falei assim, a inteligência emocional não é você não sentir as emoções. Nós somos humanos. Automaticamente nós vamos sentir as emoções. Gente, isso é fato. Não existe alguém que não... Ah, eu tô plena sempre na minha vida, não tenho emoção nenhuma. Não existe isso, nós somos seres humanos. A questão é o que você faz com aquilo que te acontece. Regra 10-90. 10% é o que me acontece. 90% é o que eu faço com aquilo que me acontece. Então, a gente precisa ter muito isso alicerçado. E existem estratégias que a gente pode usar que faz com que a gente canalize essa energia. Então, foi igual que eu falei. Eu acordei hoje meio não tão bem. Então eu fui fazer atividade física, eu fui liberar o que dentro de mim? Endorfina, hormônio do bem-estar, hormônio que me dá sensação de humor melhor. Quando eu acordo também, às vezes, meio estressada, eu fico assim, ó, sorriso, serotonina, que eu libero o hormônio da felicidade dentro de mim e automaticamente eu começo a ter sentimentos positivos. Então, existem formas, comunicações que a gente pode fazer com o nosso corpo que fazem com que a gente mude o nosso estado de humor. E aí, gente, eu queria falar também aqui uma coisa pra vocês, que a baixa inteligência emocional, ela te impede de prosperar em diversas áreas da sua vida. Se você parar pra pensar, o conceito de inteligência emocional é eu me conectar comigo, eu saber as minhas limitações, mas eu não me deixar limitar por isso, eu olhar pra mim com coragem, verdade e humildade e ter confiança de enfrentar os meus medos, de aproveitar as oportunidades, de encarar os desafios da vida, extraindo o melhor de mim. Só que não é só eu extrair o melhor de mim, é eu extrair também o melhor do outro. Então a inteligência emocional, ela me ajuda a ser mais empática, ela me ajuda a olhar para o outro e me conectar melhor com o outro, a extrair o melhor do outro. Se eu tô dentro de uma equipe, eu consigo liderar muito melhor a equipe, porque eu consigo falar de maneira que contagia, que motiva, que anima as outras pessoas. Então a inteligência emocional, ela me ajuda, mas também me ajuda na relação com o próximo. Então quando eu tenho isso, imagina numa empresa, gente, eu gosto muito de dar esse exemplo que fica muito didático. Imagina dentro de uma empresa. Eu tenho um alto conhecimento cognitivo, eu tenho um alto índice cognitivo, uma inteligência assim surreal. Sou cabeçuda mesmo e sei tudo de tudo, mas eu não consigo me conectar com as pessoas. Eu não consigo extrair o melhor das pessoas. Eu não consigo passar tarefas, eu não consigo ter uma capacidade de liderança muito boa. A minha performance, ela vai ser maravilhosa? Eu posso até ser muito inteligente, mas a minha performance ela vai estar limitada porque eu sempre preciso de pessoas para estar me ajudando. Você pode até caminhar muito tempo sozinha, mas a gente precisa sempre de pessoas para ir mais rápido do que sozinha. Quando eu tenho a inteligência emocional, talvez eu não precise nem ter um autoconhecimento cognitivo. Talvez a minha inteligência não vai ser nem tão forte assim. Mas eu vou conseguir me conectar comigo, vou conseguir vencer as adversidades, vou conseguir olhar os acontecimentos e extrair o melhor desses acontecimentos, por mais que sejam acontecimentos ruins. Vou me conectar com o outro, extrair o melhor do outro, vou ter uma capacidade de liderança muito maior, então eu vou estar trabalhando em equipe, extraindo o melhor de todo mundo na equipe. Qual que vai ter o melhor desempenho? Uma pessoa que tenha apenas o conhecimento cognitivo ou uma pessoa que tenha também um conhecimento cognitivo, mas que nem seja tão forte assim e tenha a inteligência emocional?
E isso foi um estudo feito, gente, porque antigamente a gente acreditava que as pessoas que teriam mais sucesso na vida seriam as pessoas que eram mais inteligentes, as pessoas que tiravam mais notões na sala de aula. E com o passar do tempo foi percebido que não, que a maioria das pessoas que eram muito, muito, muito inteligentes, às vezes elas não alcançavam um nível de realização e um nível de sucesso. E por que que isso acontecia? Por conta da baixa inteligência emocional. Então a inteligência emocional, ela, quando o Daniel Goleman, né, que é o pai da inteligência emocional, quando ele começou a estudar sobre esse assunto, e esse assunto ele começou a ser muito comum hoje em dia, é um termo que é muito comum e pessoas já conhecem sobre isso, as pessoas começaram o quê? A entender que eu posso me conectar comigo, eu posso gerir os meus sentimentos, eu posso governar, eu não gosto nem de falar gerir, eu gosto de falar sobre governar, sobre as minhas emoções e extrair o melhor de mim, extrair o melhor da equipe. Porque o que acontece? Foi o que eu falei, a emoção, ela vai vir. Ela vai vir, gente. Então, se aconteceu alguma coisa na sua casa, briguei com meu marido, cheguei no meu trabalho e separo o que aconteceu dentro de casa com o que tá acontecendo agora no trabalho. Me desculpa, mas nós não somos robôs, nós somos seres humanos. Então, automaticamente uma área ela vai influenciar todas as outras áreas. Então, se o seu emocional ele não tá muito bom, isso automaticamente vai refletir no seu profissional, automaticamente vai refletir na sua família, automaticamente vai refletir nos seus filhos, automaticamente vai refletir na sua saúde. Às vezes você tá começando a ficar ansiosa e aí você começa a comer desesperadamente. Então, gente, vai refletir nas outras áreas. Então, a questão não é a emoção, a questão é o que eu faço com a emoção. É aprender a governar sobre o meu próprio corpo. E no final eu vou dar dicas, vou dar chaves de como você fazer isso. Como você governar sobre o seu próprio corpo. Vou dar 4 chaves para vocês que são muito importantes e que vai fazer com que você... em dias que você está sentindo emoções negativas, você não permita que essas emoções negativas, elas governem sobre você. Isso é muito importante, gente. Isso, assim, é fundamental. Porque o tempo inteiro nós estamos plantando sementes. Através do que a gente comunica, através do que a gente pensa, através do que a gente sente. E a gente vai colher. Então, o que eu quero dizer pra você, eu quero fazer até uma pergunta pra você você está se tornando mais saudável a partir daquilo que você tem sentido ao longo dos seus dias, do que você tem pensado ao longo dos seus dias, que você tem comunicado ao longo dos seus dias, ou você tem se envenenado pouco a pouco? Qual tem sido a qualidade dos seus pensamentos? Preocupação, raiva, rancor, medo, tristeza? Você tem se permitido ser conduzida por esses sentimentos, conduzida por pensamentos negativos e fazendo com que você comunique coisas negativas? Ou você tem sentido paz, amor, gratidão, felicidade? Qual tem sido os seus sentimentos ao longo do dia? O que você tem comunicado, o que você tem pensado, o que você tem sentido? Porque é lei do... Gente, é lei. É lei do plantio e colheita. O que eu plantar, eu vou colher. Por ação ou omissão, você está exatamente onde você se colocou. Por ação ou omissão, eu estou exatamente onde eu me coloquei. E a gente está sempre plantando através do que a gente comunica, pensa e sente. Então, quando eu não tenho a menor noção disso, eu permito que os meus sentimentos, que as minhas emoções, elas governem sobre a minha atitude diária, governem sobre o que eu faço, governem sobre mim. Só que quando você entende que não, que eu posso sim governar sobre isso, que eu tenho o comando da minha vida. Falo que o controle a gente não tem, porque a gente não tem controle sobre acontecer, um carro vir e me bater. Eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre as circunstâncias da vida, mas eu tenho controle de como eu ajo, apesar dessas circunstâncias. Eu gosto de dar o exemplo do carro, que eu acho que vocês já devem até ter me ouvido falar sobre isso. Às vezes fura o pneu do carro, a gente começa, ai, puta que pariu, furou o pneu, não, que merda, que droga. Aí começa a comunicar várias coisas negativas, aí vem a emoção, a emoção pode até ser certa, porque eu posso ficar chateada de ter furado o pneu do carro. Só que aí a intensidade, ela é completamente errada, porque eu posso me exaltar de uma forma desnecessária, e no momento, o momento pode até ser certo, mas a intensidade, tô dando um exemplo, tá, gente? A intensidade, ela foi errada nessa vertente. E o que eu posso fazer? Obviamente, eu vou sentir a emoção de talvez ficar meio chateada de ter furado o pneu do carro. Só
só fura pneu de carro quem tem carro. Quem tem inteligência emocional consegue extrair o melhor apesar das circunstâncias. Pode acontecer alguma coisa, uma adversidade, algo ruim, e você pode extrair o melhor desse algo ruim. O que eu preciso aprender com isso? O que eu posso tirar de ensinamento? Só fura pneu de carro quem tem carro. Então, graças a Deus eu tenho carro. Obrigada, Senhor. Furei o pneu, mas eu tenho carro para dirigir. Então, assim, não é não ter circunstâncias ruins, não é não passar por adversidade na vida, não é você não sentir emoções, não é isso. É você sentir emoções, é você passar por dificuldades, é você ter momentos desafiadores na sua vida, mas você conseguir extrair o melhor desses momentos. É você conseguir olhar para as adversidades, olhar para a confusão que está acontecendo na sua vida. E mesmo assim, gente, tudo tem um bem oculto. O que é o bem oculto? Tudo tem algum ensinamento para te mostrar. As coisas acontecem na nossa vida, sempre tem algum ensinamento para nos mostrar. Vou até contar isso pra vocês, porque é uma coisa muito engraçada. Engraçada assim, né? Mais ou menos engraçada. Quando eu tava participando do La Casa Digital, da seleção pra La Casa Digital, eu mega me esforcei pra conseguir entrar na La Casa Digital. E assim, eu dei o meu melhor, gente. Eu fui criativa, eu fiz vários vídeos, eu quis mesmo, porque eu realmente queria estar lá dentro e porque eu tinha entendido que esse era um chamado de Deus pra minha vida. Então, eu fiz de tudo, fiz o meu melhor. E acabou que eu não consegui. Mas, em nenhum momento, quando eu não consegui, eu fiquei chateada. Por que eu não fiquei chateada? E teve uma amiga que ela chegou pra mim e falou assim: nossa, amiga, se você não conseguir, você vai ficar arrasada, né? E aí eu falei assim: não, amiga, eu acho que eu não vou ficar arrasada, não. E ela falou assim: nossa, mas se fosse eu, ficaria mega arrasada. Eu ficaria destruída, porque eu me expus, fiz coisa na internet e coisa e tal, e não conseguia, nossa, uma mega frustração. E eu fiquei olhando aquilo e falei assim: nossa, que coisa, né? A gente realmente analisa o mundo de forma como a gente foi criada. As lentes das nossas crenças fazem com que a gente enxergue o mundo. Então, a gente não vê o mundo da forma como ele é. A gente vê o mundo de acordo com as nossas crenças. A gente vê o mundo de acordo com as nossas vivências do passado, que formaram a nossa base familiar, os nossos valores, os nossos princípios, as nossas experiências do passado, que formaram hoje as minhas verdades absolutas, que são as minhas crenças. E quando ela falou isso, eu falei assim: nossa, isso diz muito mais sobre ela do que sobre mim. E o que eu costumo fazer? Quando eu passo por alguma situação desafiadora na minha vida, eu tenho um caderninho, que é esse aqui, ó, Vida Extraordinária. Eu tenho meu caderninho e eu anoto quais são os bens ocultos por trás desses acontecimentos. Qual o aprendizado que eu posso tirar? Então, tudo que acontece de negativo, eu olho por uma vertente de tem algo para me ensinar. Tem algo que eu possa aprender. O que eu posso tirar de lição disso que aconteceu comigo? E isso faz com que eu consiga superar os desafios com muito mais facilidade. Quando aconteceu de eu não ser... eu fui selecionada, mas eu não fui escolhida pro La Casa Digital, eu não fiquei frustrada. Porque eu já tinha visto tantos aprendizados, eu tinha tirado tanto conhecimento, eu tinha desbloqueado tanto a minha mente, porque existiam coisas que eu não faria. Eu não chegaria assim, gritando. Eu tinha ainda um certo receio de fazer algumas coisas na internet. Então foi desbloqueando a minha mente de uma forma que eu falei: cara, como que eu vou ficar frustrada por não ter sido chamada para uma coisa, se eu consigo ver tantos benefícios que isso proporcionou para minha vida e uma evolução tão grande como ser humano. Então, assim, gente, as frustrações, elas vão acontecer. As decepções, elas vão acontecer. Só que a forma como eu ajo, a forma como eu reajo a isso, que vai ser a chave de tudo. E o que acontece? Eu dei o exemplo lá dentro da empresa, né? Uma pessoa com inteligência emocional, ela tem uma performance muito melhor dentro de uma empresa. Uma pessoa com inteligência emocional, ela tem uma performance muito melhor. Por quê? Porque eu extraio o melhor de mim, eu sou mais autoconfiante. Eu sei das minhas limitações, mas eu não me permito parar por elas. Eu olho pra mim com um olhar sem me subestimar
superestimar, mas também nem... acho que eu falei errado, né? É subestimar. Sem me menosprezar, mas também sem me supervalorizar. Então, eu coloco a percepção certa de acordo comigo. Só que eu também extraio o melhor do outro. Então, no âmbito profissional, isso faz com que você tenha um desempenho profissional muito melhor. Com que você talvez até consiga uma efetivação na sua vida. Talvez até consiga ser promovida, porque você está extraindo o melhor de si e o melhor da sua equipe. Fazendo com que a empresa prospere. Isso faz com que você o quê? Melhore o seu desempenho. Melhor desempenho da equipe, melhor desempenho da empresa. Então, automaticamente, é a lei do merecimento, gente. É aquele negócio. A gente faz, automaticamente a gente vai conseguindo os reconhecimentos na nossa vida. Então, a inteligência emocional, no âmbito profissional, faz com que você tenha um melhor desempenho e que você consiga até prosperar na sua área profissional. A minha irmã, ela é um exemplo vivo disso. Ela, assim que ela começou a estudar sobre inteligência emocional, ela fez um treinamento sobre inteligência emocional e automaticamente, logo depois, pouco tempo depois, ela foi efetivada. Por quê? Porque ela mudou a concepção dela, ela mudou a forma dela de agir, ela expandiu a mentalidade, ela conseguiu começar a governar sobre os seus sentimentos, governar sobre as suas emoções, extrair o melhor da equipe e automaticamente ela foi reconhecida por isso. Então, a inteligência emocional, em todos os aspectos, ela é muito importante. Dentro de casa, na sua família, vai ser muito importante. Porque talvez a inteligência emocional, uma pessoa sem inteligência emocional vai chegar em casa cansada do trabalho e a filha vai ficar lá chamando a atenção e você vai explodir com a filha falando: ai, que saco! Sai daqui, menina, eu quero ficar em paz, quero ver minha novela, quero assistir minha novela em paz, não para de falar. Uma pessoa com inteligência emocional talvez não vai fazer isso. Vai parar, vai olhar nos olhos, vai saber diferenciar, talvez vai querer ficar cansado, tá cansada, vai querer assistir a novela dela, mas vai parar, vai olhar pra filha com amor, atenção, carinho, filho ou filho, tô dando um exemplo, com amor, atenção e carinho, e extrair o melhor daquele momento. Às vezes a gente explode com pessoas erradas. Às vezes acontece uma coisa no trabalho e eu explodo dentro de casa. Às vezes acontece dentro de casa e eu explodo com alguém no trabalho. Então, assim, a gente às vezes explode com as pessoas erradas. E geralmente as pessoas que nós mais magoamos são as pessoas que nós mais amamos. São as pessoas que a gente tá mais conectado. Geralmente a gente tem menos paciência. Mas isso, gente, é uma coisa que é comum, não é normal. Normal é você dar o melhor para as pessoas que você mais ama. Normal é você olhar nos olhos, é você se conectar em amor, é você extrair o melhor do outro, é você ser benevolente, olhar pro outro pelas características positivas e não pelas coisas negativas. Então, assim, são princípios que a gente pode trazer para nossa vida. E a inteligência emocional faz com que esses princípios eles sejam vividos na prática. O princípio do amor, o princípio do perdão, o princípio da benevolência, o princípio da gratidão. Você olhar para uma situação. O meu vizinho começou a colocar uma música alta, não sei se vocês estão escutando, mas é você olhar para a situação, é você estar vivenciando a situação e você conseguir extrair o melhor dessa situação, o aprendizado necessário e não se permitir ser guiado pelas circunstâncias. Eu costumo dizer que nós somos direcionados por decisão e não por condição. Se você está vivendo de acordo com a sua condição, talvez você precise reformular a sua mentalidade. Viva por decisão. Decida fazer diferente, decida fazer o novo, decida viver coisas novas, decida criar novos hábitos, porque se você vive de condição, você vive uma vida limitada e sem viver o extraordinário de Deus para sua vida. Nós viemos no mundo para governar. Nós viemos no mundo para experimentar o propósito de Deus na nossa vida. Nós viemos para ser tudo aquilo que Ele nos planejou para ser. Então, se hoje a gente não está vivendo isso, é porque existem disfunções na nossa vida que precisam ser tratadas. E o que acontece? A inteligência emocional é você usar os dois hemisférios do cérebro, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério direito é o lado racional. Acho que é isso. O hemisfério direito é o lado... Não, perdão, gente. O hemisfério direito é o emocional e o hemisfério esquerdo é o lado racional. Então, a inteligência emocional é usar a razão e a emoção, os dois juntos. E o que eu quero falar pra vocês? Por que uma pessoa, ela sabe o que precisa fazer, mas ela não faz? Por que ela sabe que ela não pode comer aquele docinho, mas ela vai e come aquele docinho? Por que ela sabe que ela não pode gritar com o filho dela, mas ela vai e grita, o filho dela tira ela do sério e ela grita?
Porque a razão, esse conhecimento de eu sei o que eu preciso fazer, que é a razão, me mostra o que eu preciso fazer. Mas é a emoção que me leva realmente a agir. É a emoção que faz com que eu trave ou com que eu não trave. Os bloqueios, as suas travas que você tem na sua vida, não é por falta de você saber o que você precisa fazer. É porque as entraves emocionais do seu passado tá fazendo com que você trave agora. Então, as suas fraturas não são cognitivas. Você sabe o que precisa ser feito. A questão é que as suas emoções, o desalinhamento das suas emoções faz com que você não haja, faz com que você trave, faz com que você bloqueie, faz com que você não extraia o melhor de si, faz com que você olhe pro outro, você critique, você fofoque, você fale coisas negativas. Então, não é a razão, é a emoção. É a emoção que me leva a ter esse âmbito. E quando eu tenho fraturas emocionais, automaticamente eu sou bloqueada. Então, a questão... Por que às vezes eu paro no meio do caminho? Por que às vezes eu assisto um vídeo, um curso, um livro e eu não consigo terminar? Por que às vezes eu pego um livro para ler e eu não termino esse livro? Porque a fratura, ela não tá no cognitivo. Você sabe que você precisa terminar. Você sabe que você precisa concluir. Mas por que você não faz? Porque a questão está nas emoções. Está nas entraves emocionais. Está no desalinhamento das emoções. E quando você desenvolve a inteligência emocional, automaticamente você vai conseguindo se superar. Você vai conseguindo ter novas experiências, enfrentar os desafios, encarar as oportunidades, extrair o melhor de si, extrair o melhor do outro, assim como eu já falei aqui, vocês já escutaram sobre isso. Mas a inteligência emocional, ela é muito importante. Porque quando eu desbloqueio a minha mentalidade, automaticamente desbloqueio as minhas emoções, alinho as minhas emoções, automaticamente eu vou conseguir e vou começar a agir, vou começar a enfrentar esses desafios da vida. E aí, gente, eu falei com vocês que eu ia dar 4 chaves no final, né? De como você... na verdade, eu vou falar de como você desenvolver a inteligência emocional, algumas coisas pra você fazer, mas também vou falar como você governar sobre os seus sentimentos. Então, eu vou começar falando sobre como governar sobre os seus sentimentos e sobre as suas emoções. E não permitir que isso te afete durante o dia. Não afete a sua vida. Então, igual que eu falei hoje. Hoje eu acordei, eu não tava muito bem, tava meio assim, meio pra baixo, coisa e tal. Então, o que eu fiz? Fui praticar atividade física. A atividade física libera endorfina no seu corpo. A endorfina é o hormônio do bem-estar. Então, quando você não está se sentindo muito bem, você pratica atividade física, automaticamente os seus hormônios dentro do seu corpo, eles são modificados. E isso faz com que você tenha automaticamente uma sensação de bem-estar. Então, é instantâneo. Você vai praticar, você vai se sentir bem. Então, a atividade física é uma coisa que faz com que você não permita ser governada pelos seus sentimentos durante o dia e você governe sobre você. Então, estou desanimada, levanta a bunda da cadeira e vai malhar. Levanta a bunda da cadeira e vai caminhar. Foi isso que eu fiz hoje e automaticamente eu melhorei. Então, assim, não é condição, não é circunstância, é decisão. Foi o que eu falei com vocês. Se você é movido por circunstâncias, você acaba vivendo uma vida limitada. Seja movida por decisão. Então, eu não tô muito bem, eu levantei a bunda da cadeira, eu poderia ficar deitada, cansada, sem querer fazer nada, porque hoje realmente era um dia que eu tava afim de não fazer nada. Só que o que eu falei? Não, vou governar sobre mim. Eu governo, tá doido? Vê se você é governada pelos meus sentimentos. Aqui quem manda sou eu. Levantei a bunda da cadeira e fui fazer atividade física. Automaticamente, eu comecei a me sentir melhor. Então, a atividade física libera endorfina, que libera o sentimento de bem-estar. Outra coisa, ocitocina. O que é a ocitocina? Hormônio do amor. Ocitocina automaticamente faz com que você tenha empatia, com que você se sinta mais amada, com que você confie mais nos outros. E como que você faz para você liberar ocitocina dentro de você? Abraço. Abraço faz com que você libere ocitocina. E a ocitocina é um hormônio da empatia. Você se torna mais empático com as pessoas quando você tem esse hormônio liberado dentro de você. Então, abraço de 40 segundos. Não é um abraço qualquer, precisa ter esse tempo de 40 segundos para que esse hormônio seja liberado dentro de você. Sorriso. Sorriso do Shane, é esse que comprei aqui, o zigomático. Não estou muito bem. Gente, sério, de vez em quando eu passo no carro eu tô assim, ó, sozinha. Ou então eu tô de máscara e fica só meus olhinhos. Por quê? Quando eu não tô muito bem, automaticamente eu fico o quê? Sorrindo, porque o sorriso libera serotonina. E serotonina é o hormônio da felicidade. Então é impossível uma pessoa ficar assim e não se sentir feliz. A felicidade, ela é um princípio que eu não preciso esperar sentir. Eu posso comunicar, dar o sorriso. O sorriso é uma forma de comunicação não verbal.
comunico, sorriso e automaticamente eu começo a me sentir mais feliz. Então, assim, existem mecanismos que a gente pode fazer para governar os nossos sentimentos. Existem mecanismos que a gente pode usar para governar sobre o meu corpo. Só que eu preciso o quê? Conhecer. Se eu não tenho conhecimento, automaticamente eu sou levado pelas minhas emoções, levado pelos meus sentimentos. Quando eu entendo, quando eu consigo saber sobre o que eu posso fazer, liberar os hormônios necessários que vão proporcionar para mim essas sensações que eu preciso durante o dia que talvez eu não esteja tão animada, automaticamente eu vou ter esse sentimento modificado. Uma outra coisa, gente, é GABA. GABA é o sentimento que o hormônio, perdão. É o hormônio que é liberado quando eu faço meditação. É o hormônio também que traz a sensação de paz, de tranquilidade. E aí alguém pode falar assim: "Ah, Luma, mas eu não sei meditar". Será que você realmente não sabe? Porque a preocupação é uma forma de você meditar. Só que de você meditar nas coisas negativas. Então, o que você precisa fazer? Meditar nas coisas positivas. A oração, quando você está orando, é uma forma de você meditar. Só que você meditar na palavra de Deus, você meditar na conexão, conexão com Ele. Porque o que é o meditar? A gente fala até também mindfulness, né? A Silene, ela até entrou aí na live, ela é especialista em mindfulness. O que é o mindfulness? É você ter atenção plena. É você se conectar atentamente aquilo que você tá fazendo naquele momento. Então não é ficar assim, não é só isso, gente. Existem pessoas que fazem isso, mas existem pessoas que não. A oração é uma forma de você estar em atenção plena. Você olhar para as coisas boas da vida, você talvez parar um pouco, respirar, ver a sua respiração. O Mindfulness fala muito sobre respiração também. Você consegue ter essa atenção plena, focada no momento presente. Então, o GABA, ele faz com que você tenha sensações de tranquilidade, sensações de bem-estar, e é um hormônio que é liberado quando você está em atenção plena. Então, quando você foca em alguma coisa, faz alguma coisa concentrada, 100% presente ali, faz com que você libere esse hormônio, que é o hormônio da paz, da tranquilidade dentro de você. E automaticamente você consegue se sentir melhor. Outra coisa também, pose da Mulher Maravilha. O que é a pose da Mulher Maravilha? Mãos na cintura, ombros pra trás, cabeça, um pouquinho assim, altiva. E essa posição em 2 minutos, se você ficar nessa posição em 2 minutos, a Amy Cuddy é uma psicóloga de Harvard, ela fez um estudo lindíssimo, maravilhoso, que fala sobre essa pose da Mulher Maravilha. Quando você fica nessa posição por 2 minutos, automaticamente você começa a se sentir mais autoconfiante, porque você libera testosterona dentro de você, que é o hormônio da autoconfiança. E é maravilhoso você fazer isso, porque quando você tá em circunstâncias de medo, você se coloca na posição de Mulher Maravilha, que é essa posição assim de ombros para trás, automaticamente você vai começar a se sentir mais confiante. Tem o IES, que quem faz o RSI sabe do IES também, que a gente costuma fazer. E também para ativar a testosterona, só que de uma forma mais intensa, libera de uma forma bem mais intensa do que a posição da Mulher Maravilha. Mas aí vocês vão precisar fazer o RSI para vocês experimentarem. Então, gente, essas são as chaves que eu queria falar pra vocês de como governar sobre os seus sentimentos e não permitir que esses sentimentos eles governem sobre você e atrapalhem a sua vida profissional, atrapalhem a sua vida familiar, atrapalhem a sua saúde, fazendo com que você coma demais, às vezes você sabe que não pode comer. Então, é necessário a inteligência emocional, ela é muito importante. Ela é muito, muito, muito importante. E o que acontece? Como eu sempre falo aqui, a nossa base familiar, ela é a chave para nossa realização profissional, para nossa realização pessoal, para nossa realização em todos os aspectos da vida. Tudo começou lá na infância, as circunstâncias foram tudo lá. Enquanto a gente não desbloqueia essas coisas que aconteceram com a gente, nós somos governadas por sentimentos e pensamentos e por atitudes que às vezes nos limitam e nos travam. Então é muito importante, sim, a gente olhar para nossa história, a gente ter a consciência da nossa história e ver o que tá te aprisionando e ver o que tá te limitando. Porque se existe alguma coisa que tá fazendo com que você não viva os planos de Deus para sua vida, isso pode e merece ser tratado. Então a gente deve fazer isso. Então busquem desenvolver a inteligência emocional de vocês. Luma, como que eu desenvolvo inteligência emocional? Através de conhecimento emocional e conhecimento cognitivo. Conhecimento cognitivo, veja vídeos, faça cursos, faça mentorias, faça treinamentos, faça o RSI. O RSI é um treinamento que fala sobre inteligência emocional. Então, assim,
Faça coisas que vão expandir a sua mentalidade e trabalhe as suas emoções. Existem várias ferramentas de cunho emocional que faz com que você desbloqueie as coisas que aconteceram no seu passado e que você se liberte da falta de perdão, da amargura, do ressentimento, da ansiedade. Isso não faz parte de você, isso realmente foram coisas que aconteceram e que fizeram com que você tivesse esses sentimentos agora na fase adulta, mas não faz parte de você e pode e deve ser reprogramado. Pode e deve ser tratado, porque nós nascemos para ter vida e vida em abundância, e abundância de amor, abundância de gratidão, abundância de honestidade, abundância de sinceridade, abundância de fé, abundância de felicidade. Então, se a gente hoje não vive isso, é porque tem alguma coisa que precisa ser alinhada nas nossas emoções. As nossas emoções estão desalinhadas e elas merecem ser tratadas, porque você merece ter uma vida que realmente foi planejada por Deus para você. Então, é isso, gente. Queria dar esse conceito de inteligência emocional. Falar com que vocês esse conhecimento que é tão enriquecedor. E se vocês colocarem em prática essa liberação desses hormônios, ocitocina, serotonina, endorfina, ocitocina, acho que eu já falei ocitocina, né? Testosterona, GABA. Se você começa a liberar esses hormônios dentro de você, isso vai fazer com que você automaticamente comece a experienciar coisas novas. Porque as nossas crenças, elas são formadas, elas foram formadas na infância e elas podem ser reprogramadas agora, na nossa fase adulta, através de tudo que a gente comunica, tudo que a gente pensa e tudo que a gente sente. Por repetição ou por forte impacto emocional, isso começa a se tornar realizável. Então, se eu começo a comunicar, porque a comunicação, às vezes, a comunicação não verbal, que é o abraço de 40 segundos, liberar a ocitocina, liberar a testosterona. Quando eu fico na pose da Mulher Maravilha, eu tô comunicando como vitoriosa. Então, automaticamente, eu começo a pensar como vitoriosa e a sentir como vitoriosa. E por repetição, automaticamente, eu começo a me tornar vitoriosa. Então, não se permita ser conduzida pelos sentimentos que você tem ao longo do seu dia. Não se permita ser governada pelas suas emoções. Se permita governar sobre o seu corpo, governar sobre aquilo que você sente e a colocar em prática tudo isso que eu te ensinei aqui nessa live. Porque se você colocar em prática, eu tenho certeza que essas pequenas atitudes podem transformar o seu dia a dia, podem transformar a sua história, podem transformar a sua família. E assim, são princípios simples, são princípios fáceis de fazer, só que muitas pessoas, elas entendem desses princípios, mas elas não colocam em prática. Então, foi o que eu falei. Nós estamos exatamente onde a gente se colocou, por ação ou omissão. Então, por ação, decida você fazer diferente. Por ação, decida você governar sobre os seus sentimentos. Por ação, decida você mudar o rumo da sua história. Porque se hoje você não vive a vida que você merece, é porque existem coisas que precisam e merecem ser tratadas. E a chave para você começar a modificar qualquer aspecto na sua vida é começar mudando pela comunicação não verbal. É usando essa farmácia interna, a gente chama de farmácia interna, que existe dentro de você e que tem todo um fundamento para que você possa transformar e modificar a sua história. E tudo está nas suas mãos. A gente só precisa o quê? Agir. Porque se você... O conhecimento cognitivo, foi o que eu falei. O conhecimento cognitivo sem colocar em prática não vai adiantar de nada. Você só vai ter o conhecimento aqui e não vai modificar em nada. E aí não vale a pena, porque a gente aqui está falando sobre transformação, a gente está falando sobre coisas que realmente fazem a diferença e se você colocar em prática, eu tenho certeza que a sua vida, ela vai ser completamente transformada a partir desses princípios que eu ensinei aqui nessa live. Então, gente, é isso que eu queria falar com vocês hoje sobre inteligência emocional, sobre altos e baixos emocionais, como você governar sobre isso, como você realmente administrar os seus sentimentos e fazer com que isso não interfira no seu âmbito profissional, não interfira dentro da sua família, não interfira na sua saúde, porque nós estamos aqui como projeto de Deus e a gente merece viver o propósito que Ele colocou pra gente desde antes da formação do mundo. Então é isso, e eu vou encerrar, entraram mais algumas pessoas na live, então eu vou encerrar fazendo a pergunta que eu fiz para as pessoas no meio da live. Você, com os seus sentimentos, a sua comunicação e os seus pensamentos, você se tornaria mais saudável? Você está se alimentando disso. Vamos lá, vou reformular a pergunta. Você está se alimentando diariamente do que você comunica, do que você pensa e do que você sente. Se você está se alimentando do que você comunica, do que você pensa, do que você sente, você tem se tornado mais saudável ou você tem se envenenado pouco a pouco?
E aí fica essa pergunta e essa reflexão para vocês. Aonde há preocupação, eu posso transformar, mudar o foco para as coisas boas. A preocupação é focar no negativo, então eu posso focar no positivo. Aonde há desamor, eu posso focar no amor. Eu só preciso entender os mecanismos certos para que eu possa fazer isso. Então aqui nessa live vocês aprenderam um pouco sobre isso, desses mecanismos que fazem com que você possa emitir aquilo que realmente existe e abunda dentro de você, que talvez ainda não esteja descoberto, mas que aos poucos você vai se libertando das coisas que aconteceram no passado e fizeram com que você não viva a vida que você realmente merece viver hoje. Então, um beijo pra todos, fiquem com Deus, obrigada pela participação de cada um de vocês, tá bom? E é isso, eu não sei se a live vai ficar salva, mas eu vou ver e depois eu falo com vocês, tá bom? Beijo e até amanhã. Amanhã também teremos live, hein?